A grande quantidade de acidentes de trânsito se tornou um problema importante para a saúde no Brasil. E o mês de maio é dedicado também a refletir a respeito desse assunto. Por que se tem ainda tanta gente perdendo saúde, perdendo vida por causa de acidentes? Eu tenho números para você que dão uma ideia dessa situação. No Brasil, foram 632.764 acidentes, uma média de 72 acidentes a cada hora acontecendo no país, de acordo com os dados do Ministério da Infraestrutura. 11.647 pessoas morreram, 32 pessoas perderam a vida por dia em acidentes em nosso país, no nosso território. Outro dado que chama atenção, dessa vez em relação ao estado do Piauí, com números do Hospital de Urgência de Teresina, cidade de Teresina, os atendimentos feitos no HUT de pacientes que são da capital e de outras cidades. 7.952 acidentes com moto entre os pacientes que foram vítimas de acidente lá no hospital. 87% de todos os acidentes, aliás, vêm de motocicletas, pessoas que estavam utilizando motos e foram vítimas desses acidentes. 2.414 vítimas dos acidentes por moto representam aí 87% dos casos, pessoas que acabaram sendo vítimas fatais do acidente envolvendo as motocicletas. 121 acidentes de carro aconteceram, 255 atropelamentos por ano, também são números de atendimentos feitos pelo Hospital de Urgência de Teresina a pessoas que se envolveram nesses acidentes. A grande questão é que muitas vezes você tem sequelas neurológicas a partir desses casos, ou a morte, ou a eventual sequela neurológica, caso não consiga uma recuperação perfeita. Eu estou aqui ao lado do Dr. Benjamin Pessoa Vale. Tudo bem, Dr. Benjamin? Seja bem-vindo ao nosso Jornal do Piauí. Obrigado. Para conversar conosco a respeito desse assunto, o Dr. Benjamin é neurocirurgião e fala a respeito dessa questão. Afinal de contas, doutor, estamos falando de um caso de saúde pública importante, esse dos acidentes de trânsito? Boa tarde aos teresinenses, meu abraço a todos os telespectadores da Cidade Verde, do Piauí, obrigado pelo convite. O problema de saúde pública do trânsito é bem significativo. Se nós formos analisar as consequências sociais, as consequências econômicas e as consequências intangíveis que nós não podemos qualificar, o Brasil gasta hoje 52 bilhões por ano com acidentes de trânsito. O que representa isso em termos de grandeza? 52 bilhões. 52 bilhões ano. O que representa em termos de grandeza? O PIB do Piauí é aproximadamente 53 bilhões de reais. Então nós teríamos isso. Todo o PIB do Piauí gasto por ano. Toda a riqueza de um estado. De um estado gasto com acidentes de trânsito. Nós temos 45 mil óbitos por ano no Brasil por acidentes de trânsito. E 300 mil sequelados graves. Isso vai diminuir a produtividade do ser humano. A mãe terra vai ser regada com as lágrimas da mãe, que aí é intangível, nós não conseguimos saber o valor de uma vida, mas os que ficarão sequelados, esses terão consequências sociais, consequências psíquicas, consequências familiares e onerará a seguridade social. Isso é ruim para o país. Nós estamos dissipando os nossos dividendos para tratar pessoas com doenças que podem ser evitáveis. Quando o senhor fala a respeito das pessoas que ficarão com sequelas, aquelas pessoas que terão consequências irreversíveis no seu estado, como é que em geral, as consequências mais graves que se tem observado e qual é a estrutura que se tem de suporte para garantir que essas pessoas tenham pelo menos o básico na sua existência? As grandes sequelas do traumatizado de crânio são as lesões cerebrais graves. Você pode ter um indivíduo acometido por um trauma de crânio grave que lesou o cérebro do lado esquerdo, que pegou a área da fala, ele não consegue falar e não consegue movimentar o lado direito. Isso não tem tratamento posterior que resolva? O tratamento posterior, se for um jovem, tem a neuroplasticidade pela estimulação, a reabilitação.
mas dificilmente ele voltará ao seu estado normal. Isso varia de acordo com a idade, essa recuperação. O que há de diferente em relação ao paciente mais velho? O paciente mais jovem, as crianças, têm a neuroplasticidade do cérebro. O que é isso? As células estimuladas, elas tendem a assumir a função de algumas que foram lesadas e assume parcialmente a sua função. O idoso, o cérebro já está totalmente formado, às vezes em processo de atrofia, então é muito mais difícil, a neuroplasticidade é menor. As crianças com trauma de crânio se recuperam com uma frequência maior do que os adultos. Mas isso precisa ser estimulado, você precisa de uma estrutura. Nós temos hoje, por exemplo, no Centro Integrado de Reabilitação, Sim. que é o CI, 40% dos pacientes lesados medular, que têm trauma de medula, que estão sem movimentar os braços, que estão sem movimentar as pernas, quando é os 4, uma tetraplegia, os 2, uma diplegia, ou paraplégico, né, como nós dizemos. Esses pacientes, 40% são por acidente de trânsito. 40%? 40% de acidente de trânsito. E entra no CI os traumatizados de crânio, a reabilitação física tem 70%, são lesados por acidente de trânsito. E você falar hoje, 60% da frota do Piauí é moto. E a moto, ela tende, além do trauma de crânio, lesar os que nós chamamos de membros do corpo, que são os apendiculares, as pernas, os braços. Então, o número de amputados tem aumentado significativamente, porque nós temos que confeccionar pernas, temos que confeccionar braço. Um estudo no Piauí pelo seguro, no caso, né? As próteses, tem que protetizar. Mas muitas das vezes você tem o indivíduo que faltou a perna direita, está pléstico à esquerda e sem falar, se alimentando por uma sonda. Então, isso é uma complicação familiar, social e econômica, porque você pegou o indivíduo na fase produtiva. Entre 2014 e 2010 e 2014, o Piauí gastou 6,42% do seu PIB com acidente de trânsito. Seja tratando, seja recuperando. Seja tratando, seja recuperando. Os custos hospitalares representam só 20% dos custos do acidente de trânsito. O grande custo do acidente de trânsito é a reabilitação e a perda, o prejuízo que a sociedade tem pela não produtividade daquele indivíduo. Uma mão de obra que já não serve. É uma mão de obra que ficou, uma mão de obra que foi interrompida. Então, isso é a grande Parece até insensível a gente falando assim, mas não é. É você pensar na capacidade produtiva das pessoas. Exatamente, mas você tem que pensar, às vezes era um sustento da família. Você tem um indivíduo que era o pai de família, que tinha o sustento da família. Aí você tem uma lesão grave, ele passa a ser um problema para aquela família, um problema de natureza social e econômica. Doutor Benjamin, vamos falar um pouco sobre tecnologia. Hoje, a ciência não dá respostas à maioria desses traumas. A ciência não consegue fazer com que a tecnologia não deu ainda tudo aquilo que a medicina precisa para garantir que essas pessoas se recuperem plenamente. Quando que nós vamos chegar nesse ideal? Ou isso não passa de uma utopia? A sua pergunta, Jorge, é muito boa, mas puxa outra. Eu acho que quando nós falamos de trânsito, acidente de trânsito, nós temos 3 coisas importantes nisso aí, que são 3 vetores importantes: o homem, o meio e a lei. Eu acho que se nós trabalharmos isso para prevenir, é o melhor de todos os remédios. É educar o homem, deixar o ambiente próprio para isso significa dizer ter rodovias de qualidade, ter um ambiente urbano de qualidade. E o ser humano é a educação no trânsito. O grande vetor do acidente de trânsito é o homem. Não adianta você colocar a culpa no meio. A sociedade tem que entender que o ambiente público, o espaço público é coletivo. E se você faz uma infração no trânsito, você coloca em risco a sua vida e coloca em risco a vida do outro. Então, esse é o fator fundamental, a educação. O segundo é o ambiente e o terceiro é o cumprimento da lei. A partir daí eu vou para a sua pergunta. Nós não temos que deixar o acidente acontecer. A tecnologia nos permite isso, orientar, prevenir.
A tecnologia, no ponto de vista de recuperação de tratamento, facilitou o tratamento cirúrgico, o ato cirúrgico, facilitou a reabilitação, mas nada como a integridade da saúde, que é o bem maior que nós temos. Quando nós não temos saúde, a arte não se manifesta, a inteligência não flui, a força não reage e o montante acumulado é pouco significativo. Quero agradecer ao senhor, doutor Benjamin. Muito obrigado pela participação no Jornal do Piauí de hoje. Nós é que agradecemos. Muito obrigado mesmo.